Oi, oi, teste. Bom dia. Vamos tentar de novo agora, hein? Segunda tentativa. Era para ver se eu estava tranquilo. Vamos começar nossa aula, então. Hoje nós temos um tema para a gente recordar, né, que todo mundo já conhece a história de Crônicas. Vamos recordar, então, o livro de Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas. A gente já teve aí as aulas anteriores aí que começam um pouquinho dessa história aí, então a gente já está agora chegando no final do nosso estudo dos livros históricos. E aí nós vamos dar uma parada, vamos mudar de tema, então a gente vai fazer isso já no próximo mês, tá? Minha voz está dando eco. Espera aí que eu vou baixar isso. Não estou gostando, não. Está me incomodando. Deve estar incomodando vocês também. Está muito alta. Oi, 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 oi. Teste melhorou, né? Então, nossa tarefa de hoje é recordar o livro de Crônicas. Vamos ter uma oração aqui. Pedir a Carol para orar para a gente. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, Pai. Obrigado porque o Senhor nos deu vida nessa manhã. O Senhor nos permitiu ter forças para levantar, estar aqui. Muito obrigado por encontrar irmãos, meu Deus, família do Senhor, conhecer outros, Pai. Muito obrigado porque estamos aqui na Tua casa. Muito obrigado pela alegria, meu Deus, de estar em comunhão. Que o Senhor nunca nos deixe faltar, meu Deus, essa vontade de congregar, de conhecer mais o Senhor, de estar em comunhão com outros irmãos, meu Deus. Abençoe os nossos corações, abra os nossos olhos, nossos ouvidos, para que a gente aprenda mais do Senhor aqui nessa manhã e que a gente saia realmente desafiado a viver uma vida mais em conformidade com o que o Senhor quer de nós, meu Deus. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Amém. Então vamos lá. A gente vai dar uma olhadinha em Crônicas, tem ali uns cacos ali, depois a gente retoma o que significa aqueles cacos. Todo mundo, quando chega no livro de Crônicas, fica incomodado, porque parece que você está lendo a história de novo. Se você está lendo a Bíblia na sequência, você está lendo ali Samuel, Reis, aí Crônicas começa de novo. Você já parou, você já percebeu isso? Que causa uma... Aí você fala assim, mas eu já li isso aqui, por que tu vai falar de novo? Então, a tentativa nossa é, por que tem 3 livros? Entendeu? Então, vamos lá. O primeiro livro é Samuel. Samuel, ele vai... É a visão de alguém que não se tem certo quem escreveu Samuel, mas tem ali tentativas dizendo que é o profeta Natan, que é o profeta Gade, e é alguém que acompanhou um pedaço da história. Então, esse é Samuel.
E é a visão de um historiador, que está o quê? Contando a história. Ele simplesmente vai contando a história ao longo do tempo. Depois vem o livro de Reis. Reis também não tem certeza de quem escreveu, mas é alguém que teve ali, é um período maior, né? É 970 até 560, ou seja, começa a contar a história no final da vida de Davi até lá no cativeiro, eles indo para o cativeiro. Então, acha-se que é alguém que estava no cativeiro que escreveu o livro de Reis. Então, é alguém que, se não acompanhou a história toda, acompanhou um pedacinho dela, tá? E aí, o que Reis traz para a gente? Reis traz para a gente uma visão de um historiador, querendo contar uma história. Ele está olhando a história e está contando. Por que aconteceu o cativeiro? Não é isso, Nath? Por que aconteceu o cativeiro? Aí o cara começa a olhar a história, todos os erros e acertos que eles foram cometendo ao longo dos anos, que cada rei que passou foi cometendo. Então, você vê ali os pecados de Davi, pecado de Salomão, e todos os pecados dos reis, e fala muito aqui, fulano não seguiu aquilo que Deus mandava. Então, vai voltando sempre essa história, essa mania de um historiador. Agora, quando a gente chega no livro de Crônicas, é diferente. É diferente no sentido de que, se a gente fosse comparar hoje, seria eu, Elias, no ano de 2023, olhando aqui a história da Segunda Guerra Mundial. Eu não acompanhei a Segunda Guerra Mundial, só estou vivendo os reflexos dela. Então, o que eu estou olhando? Como que eu vou contar a história da Segunda Guerra Mundial, se não for através de relatos, livros? Então, o autor de Crônicas é alguém que se debruçou, ele está lá, acha-se que ele está aqui mais ou menos no ano 500, 450, ali, por volta desse ano. Ou seja, as histórias que ele vai contar já aconteceram há muito tempo, e ele quer agora fazer um novo olhar sobre aquela história que aconteceu. Então, por exemplo, se eu quisesse hoje contar a história da Segunda Guerra Mundial, eu ia... O que eu quero ver? Tem um monte de livro aí que conta da Segunda Guerra Mundial, detalhe por detalhe, não tem? Não tem novidade nenhuma. Mas eu quero ter um olhar novo. Então, por exemplo, se você é leitor, gosta de ler muito, você já leu, por exemplo, um livro que eu já li, A Menina que Roubava Livros. É uma história que está centrada lá na Segunda Guerra Mundial. Tem um olhar de quê? Um olhar de esperança, um outro olhar sobre aquele período trágico. É mais ou menos o que vai acontecer aqui. Comparando mal, Crônicas alguém que não agora um historiador, mas ele é um sacerdote, acha-se que ele é um sacerdote, não tem também ao certo quem escreveu, tem boas dicas de que foi Esdras que escreveu. Tem-se boa, até porque o livro parece muito com Esdras, Neemias, então ele tem uma certa semelhança. Então agora, não é um historiador que vai contar a história, agora é um sacerdote, alguém que quer olhar o quê? Se ele quisesse ver a história como ela foi escrita, ele vai lá em Reis, em Samuel e Reis. O que ele quer agora, na verdade, é um olhar diferente, um olhar mais detalhado sobre algumas coisas que aconteceram ali. E aí, a gente vai ver, isso é cena dos próximos capítulos, tá? A gente, quando for estudar lá, semana que vem é feriado, então não tem aula, vai ser aula conjunta. Depois, a gente vai entrar estudando os 3 últimos livros, Esdras, Neemias e Esther, para acabar o nosso estudo dos livros históricos. Lá vai ter um pouquinho dessa história que a gente está contando aqui. Mas, se a gente for fazer um cena dos próximos capítulos lá dos profetas, principalmente os 3 últimos profetas lá do Velho Testamento, Ageu, Zacarias e Malaquias, eles estão no momento de indiferença espiritual. Eles estão lá, o pessoal foi para o cativeiro, voltou do cativeiro e foi tocar a vida. Vou tocar minha vida aqui. Então você vai ver lá o livro de Ageu e Zacarias falando o quê?
da indiferença espiritual que existia ali. A vida espiritual ali estava meio em frangalhos ali. Eles queriam resgatar as origens deles, mas eles não sabiam quem era quem, então eles precisavam dar uma olhada na genealogia. Faltava um pouco de identidade para aquele povo. Era um povo que ficaram 70 anos, mais um período, vamos imaginar 100 anos. 100 anos hoje, a gente remonta 1923. O que você tem de história de 1923? Alguém tem uma lembrança aqui de 1923, alguma coisa, um fato? Não tem, é muito tempo passado. Então, eles precisavam saber recontar essa história de maneira que eles pudessem recuperar o fio da meada. Então, faltava identidade e eles tinham agora a missão de reconstruir. Então, essa é um pouquinho do que a gente quer contar. E aí, o livro de Crônicas, então, ele é uma síntese da história de Israel. Começando lá de Adão, ele remonta a Adão e vai contando a história. Só que o olhar dele é alguém que quer o quê? Juntar os cacos do que sobrou de um povo de Deus. Então, resumindo rapidamente, isso é o livro de Crônicas que a gente vai olhar hoje, tá? E aí, a gente vê o seguinte: no fim do exílio ali, começo ali, período pós-exílico, eles tinham algumas perguntas para fazer. E que perguntas eram essas? Havia algumas dúvidas. Será que Israel ainda era o povo de Deus? Será que a aliança que Deus fez lá com Salomão, com Davi, com Salomão, que teria sempre alguém, aquela aliança ainda continuava? Será que Deus havia falhado e abandonado Israel? Eles foram para o cativeiro, ficaram lá, longe, chorando lá, as pitangas deles lá. E aí? Será que os deuses babilônicos eram mais poderosos que o Senhor Deus de Israel? Então, eles tinham essas perguntas para responder agora. E aí, qual é o... Se eu fosse o Nath, teria um desenho bonito ali. Não sou o Nath, então tem um desenho porco ali, né? Eles estão no Israel. Se você está olhando, imagino hoje as imagens que vocês estão vendo lá da Ucrânia. O que vocês estão vendo? Ruínas. Ou seja, eu voltei para minha casa, aí eu chego... Abre Neemias 2 e 3, 1, 2 e 3. Alguém lê aí para a gente. Neemias 1, 2 e 3. Então, Neemias já está contando a história. Nesse momento aí que ele está contando, o templo já foi reconstruído. Mas ele está falando o quê? Lá, quem ficou lá na terra está o quê? Está uma destruição total. Os muros estão derrubados, casas, eu imagino aquelas casas, tudo lá quebrada. O templo, naquele momento, já tinha sido reconstruído, mas era um templo menorzinho, não era aquele templo que eles estavam acostumados. Então, eles estavam no momento. E eles queriam o quê? Relembrar aquela história ali. Então, ele queria relembrar essa história, que é uma história, o tempo de Salomão, majestoso, que vocês leem lá, a descrição dele nos livros lá anteriores que a gente já estudou. Então, eles queriam retomar essa história. Então, isso é o que a gente tem de missão, tentar... Só essa foto aqui traz várias percepções para a gente. A gente já estudou isso, Nath já falou isso, ele repetiu um pouquinho na aula passada e eu daqui a pouquinho vou repetir. Então, o que eu quero fazer hoje, rapidamente, é passar 4 tópicos e tentar fazer um estudo de caso no final.
Tá? Então, essa dá uma pincelada rapidamente. Por que esse livro foi escrito? O que o autor queria trazer? E depois, tentar fazer o estudo de um caso que mostra um pouquinho, em detalhes, os outros livros. Tá? Então, essa vai ser a nossa tentativa. E aí, já começando o primeiro tópico, né? Depois eu vou deixar vocês falarem, tá? Não estou naquela versão, naquela velocidade 1.5 do NAT, nem 2.0, não. Mas, vamos lá. Então, a primeira coisa que o sacerdote lá, quando está escrevendo o livro de Crônicas, ele está querendo fazer, ele quer recordar um passado. Para quê? Para reconstruir o presente. Ele está querendo reconstruir o presente e ele quer agora fazer o quê? Aquilo que o profeta Jeremias falou no dia que a cidade foi destruída. Lá em Lamentações. Quero trazer à memória o que me pode trazer esperança. Por quê? O que Jeremias está vendo? Tudo caindo. Ele está vendo aquela imagem sendo destruída. E agora, o sacerdote lá, escritor de Crônicas, está vendo o quê? Tudo no chão. E ali, imagino ele passando entre as pedras, os escombros ali, pulando um muro de pedra, tirando alguma coisa para achar um pedacinho. É isso que ele está vivendo. Então, ele tinha que buscar alguma coisa que trouxesse esperança para ele. E aí, o que ele vai fazer? Como eu falei, a história, do jeito que ela aconteceu, já estava contada. Já tinha lá Samuel, o livro do reino, né, que é Samuel, Reis e Reis, é o livro do reino. Era um livro só, os 4 livros eram um livro só que contava a história do reino. Então, já estava lá escrito, ele não precisava. Ele queria um novo olhar, tipo livros sinóticos lá, Mateus, Marcos, Lucas e João, reescrevendo a mesma história, de maneira diferente. Aí, um omite uma coisa que o outro achou importante, e assim por diante. Tá? Então, o cronista, o que ele vai fazer? Selecionar uns fatos relevantes que ele achou importante naquele momento. E aí, nesses fatos relevantes, ele exclui os pecados de Davi, a apostasia de Salomão. Ele não está preocupado com isso. Isso já está contado. Todo mundo já sabe isso que aconteceu. Ele excluiu também a história do Reino do Norte. Ele quer focar somente na história de Judá. Então, e ele traz alguns fatos novos, tipo aquele ali, que a vida de Manassés e tudo mais, que não foi contado lá em Reis e está contado aqui. E, por exemplo, no caso de Davi, só para vocês perceberem o legal que ele, por exemplo, não conta o pecado de Davi. Um pecado de Davi, que foi o Batseba lá, ele não conta essa história, mas ele conta o outro pecado. Qual outro pecado? O do censo, em que Davi olhou e falou assim, acho que o meu império é grande, acho que eu sou poderoso mesmo. Vamos contar quantos soldados eu tenho para a guerra? Aí ele vai tentar contar isso, e aí Deus falou, opa, tem soberba aí no seu pensamento, então o que eu preciso fazer? Deus foi lá e aí, resumo disso aí, é que quando ele se humilha, Deus manda ele escolher e tal, aí o lugar que o anjo parou a destruição que ele estava fazendo, o lugar que ele parou, o que tem nesse lugar hoje? O que tem de importante? É aquele lugar que vocês viram na foto, onde está o templo. Então, a história do censo é contada porque ela é o fio da meada que leva ao local que o templo foi colocado. É onde o anjo de Deus, que estava fazendo o extermínio, parou. Então, esse é por contado. Então, o tópico é esse, recordar o passado para tentar achar forças para o presente. A segunda coisa, ele também dá um foco legal nos reinos de Davi e Salomão. Então, Davi, ele vai gastar todo o primeiro Crônicas, até o 9 é genealogia. Do 10 para frente, ele vai contar a história de Davi. E se vocês tiveram a curiosidade de ler o que está escrito lá, parece que é outra história que está sendo contada do que aquela que vocês já leram em Reis.
Por quê? Não tem nada a ver com aquela história que está contada lá. É um olhar diferente mesmo. Então, como eu falei, aqui ele está tentando botar na cabeça das pessoas que a aliança continua. Por quê? Primeiro, ele resgata a genealogia de todo mundo, faz a reconstrução da história. Agora, o que ele faz? Ele quer mostrar que Davi continuou. Então, ele vai mostrar Davi, Salomão e todos os principais representantes da família de Davi, inclusive até o dia deles, o dia que eles estão. Então, ele quer mostrar, então, essa fidelidade. E aí, o que ele quer? Ele quer, como eu falei, reanimar o povo. Ele quer trazer esperança para aquele povo que está... Eu imagino alguém vivendo no meio dos escombros. Deve ser uma coisa horrível você olhar para um lado e não ter esperança nenhuma, não tem nada. E aí ele começa a ouvir as histórias. Que histórias? As histórias da nossa grandeza. Olha como é que era Davi, olha como é que era Salomão, olha o que aconteceu, como que aconteceu. E aí isso começa a trazer esperança. Como eu falei, cena dos próximos capítulos, isso vai estar lá em Ageu, Zacarias e Malaquias. Um pouco disso que a gente está contando aqui. Então, ele quer dizer que a aliança continua ainda. E aí, então, e ele vai usar muito no livro momentos de intervenção divina. Ele fala lá, por exemplo, lá em 1 Crônicas, ele vai falar assim... Deus tirou o reino de Saul e deu a Davi. Tipo assim, não aconteceu porque Saul pecou, nada disso não. Deus estava controlando a história. Então, tirou de Saul e deu a Davi. Depois também tem um outro ali, a mesma coisa no outro texto ali de 2 Crônicas também. Então, o que ele coloca em 1 e 2 Crônicas relativos a Davi e Salomão? Tudo que está relacionado ao templo, à aliança e ao culto. Então, é isso que ele quer focar no livro de Crônicas com relação a Davi. Até aí, alguma coisa? Recordar o passado foi a primeira coisa, e focar no reino de Davi e Salomão. Como vai ter um desconto pela falta de energia no começo, então não estou preocupado com o horário, mas não, tá? Estou tranquilo, tá? Então... Teve 10 minutos de atraso por conta de faltar energia no começo. Então, estamos tranquilos. Ninguém tem nada. Então, a terceira coisa que ele foca também no livro é a questão de arrependimento e misericórdia. Isso também é uma coisa que ele traz. Por quê? O cronista, ele, além de historiador, ele era um teólogo. Ele é alguém ligado às coisas de Deus. Então, ele conhecia muito misericórdia de Deus, arrependimento do povo. E ele vai usar isso em vários momentos, quando ele relata que Davi se arrependeu, Salomão se arrependeu, Josias se arrependeu, Asa se arrependeu, Ezequias fez tal coisa e se arrependeu. Então, ele vai usar muito. Se vocês começarem a marcar no livro as coisas que tem em relação com arrependimento e misericórdia, vocês vão ver que é foco no livro também, tá? Então, e aí, vocês vão ver que o perdão, ele está continuamente nas atitudes, nas mudanças de atitude, e ele vai falar uma coisa legal, que é, inclusive, aqueles habitantes do Reino do Norte. Ezequias, lá no capítulo 30, ele vai falar que ele está olhando não só Judá, ele não teve uma visão exclusivista do reino de Judá, ele quer olhar o Israel todo. Então ele convida a Israel para vir para celebrar a Páscoa, a gente vai ver daqui a pouco. Ele vai convidar todo mundo para vir, porque ele quer resgatar algo que havia sido perdido. E ele vai contar até a gente, se vocês eram reis, vocês vão ver que vocês pintaram uma figura de Manassés como aquele cara que você não quer ver nunca. Aí, quando você lê Crônicas, o que você vê? Poxa, Manassés, ele cometeu um monte de erro, mas ele parece comigo, porque ele se arrependeu.
fiz um monte de besteira, mas me arrependi. Deem essa olhada, ler a história o capítulo 33 lá, vocês vão ver, comparando com o Reis conta uma história de Manassés que é totalmente diferente da que é contada aqui. Muito bem, está acabando, hein? Então, terceira coisa, primeira, recordar o passado para trazer esperança, foco no reino de Davi e Salomão, arrependimento, misericórdia. E a quarta coisa que não pode faltar é a centralidade da adoração em Jerusalém. Com certeza a Juliana já leu um monte de vezes o livro de Crônicas, porque tudo que ela faz hoje é o livro de Crônicas. Estou brincando, mas mesmo que não intencionalmente, a liturgia que ela prepara semanalmente está aqui, bonitinha aqui, a gente vai ver um pedacinho aqui do livro de Crônicas. Então, o cronista, ele foca nos reinados de Davi e Salomão, privilegiando o quê? A adoração correta. Ele quer olhar Davi e Salomão, e aí você começa a olhar. Abram a Bíblia de vocês aí na história de 1 Crônicas. Vamos dar uma passadinha só no título dos capítulos aí. A partir de... Oi? Não, a minha Bíblia. Perdi. Se vocês derem uma olhadinha rapidamente aqui no 1 Crônicas, quando ele fala de Davi, só para vocês verem os tópicos que estão aqui na Bíblia marcados. Vamos lá, hein? Vou dar uma passada aqui rapidamente. Capítulo 11, Davi é ungido rei, Davi conquista Sião, os valentes de Davi. 12, o exército de Davi. 13, aí 13, Davi se dispõe a trazer a arca para Jerusalém. Depois, no 15, os levitas designados para levarem a arca. Designados os músicos, a arca é levada para Jerusalém. Continua aí, vocês vão ver. O salmo de ação de graça de Davi. Outros dispositivos para o culto. A aliança do Senhor com Davi. E vão vendo que vocês vão ver várias e várias menções de Davi com relação ao templo, ao culto, é o foco dele, tá? Então, ele quer privilegiar a adoração correta a Deus. E aí, como que é a adoração de Israel? É centrada no templo. Tudo baseava-se no templo. Não é isso? Tudo estava resumido naquele momento na história no templo. O templo tinha toda a significação daquilo que Deus queria trazer para o povo, como olhar, mas... claro, né? Vamos lá, nós estamos falando da história, mas se a gente olhar do Novo Testamento, olhando pela cruz, tudo que ali está mostrando é aquilo que Cristo iria trazer como sacrifício. Então, ele estava querendo trazer então essa adoração correta. E aí, eles também vão perceber a parte que a história traz de bênção e maldição com relação a aliança. A aliança foi feita, se você me seguir, vai acontecer isso. Se você for para o outro caminho, vai acontecer isso. Então, ele deixa isso bem claro também. E ele quer também trazer a liderança envolvida. Eles voltam para Jerusalém, aquele monte de gente, e aí, quem é quem aqui? Eles precisavam... Por quê? O culto no templo estava baseado em quê? Sacerdotes e levitas. Então, eles precisavam recuperar as origens de sacerdotes e levitas. Por quê? Porque eram esses que tinham acesso para cuidar do culto a Deus no templo. Então, percebendo esse olhar que ele está tendo da história, e ele também foca muito no temor a Deus. Então, ele também enfatiza que a adoração correta ela vem do temor a Deus e do amor a Deus
de todo o coração. Vamos ler esses 3 textos aí? 2 Crônicas 6, 31 a 33, 1 Crônicas 28, 9 e 2 Crônicas 19, 9. Pode ler aí, quem achar bem alto. Então, para que todos os povos te conheçam e te temam. Então, ele está preocupado com isso. Segundo texto aí, 28, 9. Aí, viu? Então, é mesmo? Eu falei assim, poxa. Então, 1 Crônicas 28, 9. 2 Crônicas 19, 9. Então, buscar a Deus, deixar ser achado e temer a Deus. Então, a adoração correta envolve temor ao Senhor e envolve amor a Deus de todo o coração. Então, e também ele vai falar uma coisa que na oração lá que Salomão faz da dedicação, ele vai falar um texto também conhecido, que é 2 Crônicas 6, de 12 a 23, eu vou ler só o versículo 18. O versículo 18 diz assim: mas de fato habitaria Deus com homens na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu estou edificando. Então, ele tinha noção que aquela casa era uma representação de Deus ali na terra naquele momento, mas ela não poderia conter toda a glória, toda a majestade de Deus. Então, ele tinha noção disso. E isso vai ser relembrado aonde? Lá na mulher samaritana. Uns falam que é lá no monte em Israel, no segundo monte, é em Jerusalém, mas ou aonde que é? Não, é em qualquer lugar. Então, ele privilegiou então a adoração correta. Então, esses 4 tópicos aí, até aí, alguma dúvida, alguma coisa que vocês já tinham percebido no livro de Crônicas, alguma coisa que vocês viram e que acham interessante? Antes da gente fazer aquele estudo de caso rapidamente ali de Ezequias. Alguém? Ninguém quer falar? Poxa. Todo mundo com medo? Mas medo de quê? Nossa! Eu achei legal você, na introdução, explicar o porquê da repetição. Porque a gente, quando for ler a Bíblia, a gente fica um pouco agoniado e não entender o porquê está repetindo. Por que de novo isso? Isso aqui não vou ler não, já passei por aqui. Eu tive um déjà vu, né? Mas não. A proposta do escritor aqui é diferente. Mas me chama a atenção também porque o templo, rapidamente, é tão... As pessoas começaram a fazer o culto de qualquer maneira, e o judaísmo era a única religião que tinha um só templo. O templo ao deus Júpiter tinha espalhado em toda a Ásia, né? Mas Jerusalém não, o templo era um local só. Um sistema que Davi utilizou chamado ifitiônico.
anfitiônico. Esse sistema, ele era assim, tem um templo central, e todas as tribos tinham um pequeno templo. E cada tribo, ele distribuía os soldados para o templo central para manter Israel seguro. Então, Davi foi construindo pequenos templos, né, nas tribos, mas havia um templo central onde todos vinham para adorar o Senhor. Bacana. Chamava sistema anfitiônico. Muito bem. Vamos lá, então. Vamos tentar agora, então, nesses minutos que faltam, fazer um estudo de caso aqui, olhar. A gente fez uma passada muito rápida no livro como um todo, mas eu queria olhar um rei, a história que está contada aqui de um rei, e para a gente dar uma olhadinha e ver alguns detalhes dele. Então, por que Ezequias? Ezequias, se vocês olharem 2 Reis 18:5, o que ele fala? Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Então ele seguiu a Deus de tão inteireza de coração que nem antes dele teve ninguém, nem depois, entre os reis de Israel. Então olha só, esse rei aqui, então ele tem uma coisa interessante que a gente pode olhar na história dele. E aí, eu coloquei ali que ele é um dos mais notáveis de Judá, mas a gente conhece muito o quê? A história da doença dele. Que ele ora a Deus lá, e aí que ele fala, não, me dá um sinal do que isso vai acontecer. Aí, bom, é muito fácil o sol ir para frente, eu quero que o sol volte 15 graus lá, então o sol ir 15 graus para frente é fácil, então voltar 15 graus de uma maneira instantânea é fácil. Então, todo mundo conhece essa história de Ezequias pela cura milagrosa que ele teve. Mas ele tem um olhar diferente. E o olhar diferente de Ezequias vai para onde de novo? O templo. O templo. E aí, vou só recordar rapidamente o que Nath falou na aula que ele ou o Fabrício deram sobre o tabernáculo. Alguém lembra como é que era o tabernáculo? O tabernáculo, ele era uma tenda que estaria no meio do arraial, no meio, certo? E tinha 3 tribos aqui, 3 aqui, 3 aqui e 3 aqui. Não é isso? Então, ele era central. O templo aqui, como é que ele está em relação a Jerusalém? Central. O que isso significa? O que isso traz para a gente? Qualquer momento que você saísse na rua, você olhava o templo. O que isso é de maneira lúdica para nós? Presença de Deus central na vida. Então, isso era o que o Ezequias queria recordar e que o sacerdote agora quer recontar essa história dele. Quer recordar que o templo está no lugar que ele está, era uma maneira lúdica de Deus mostrar que ele deveria ser central na vida do povo de Israel, no povo de Judá ali. E os reis, e aí ele vai retomar essa história dizendo que eles não levaram em consideração isso. Não foi levado em consideração que o templo estava no céu. Acho que está acabando a pilha aqui. Deixa eu trocar aqui para aí. E aí, eu dei o dever de casa para todo mundo fez o dever de casa, quem está no grupo lá. Quem fez o dever de casa, cadê? 1. Quem leu os textos? Ih, rapaz, 2. Dever de casa vai ter que tirar a nota de vocês, hein? Voltando então, o templo ele é central, deveria ser central na vida do povo. Para nós isso traz também uma maneira bem lúdica da palavra de Deus como central na nossa vida, certo? Mas aí, eu botei também para vocês lá no grupo ontem uma outra frase, uma frase do pastor Heber Campos, que ele fala o seguinte: nós temos bons princípios,
mas nós temos muita dificuldade de viver de forma consistente com eles. Vocês viram esse texto? Vocês viram? Vocês leram isso? Pois é, nós temos o Evangelho aí para nós temos toda a Bíblia aí para nos ser a nossa fonte de inspiração, mas nós temos muita dificuldade em seguir, não tem? Concorda isso? Temos muita dificuldade. Se a gente começar a olhar aqueles textos que eu mandei para vocês, todo mundo conhece, são textos totalmente conhecidos. Então, o que diz o Salmo 122? Todo mundo conhece, quem for mais antigo de igreja já cantou ele muitas vezes, é o quê? Alegrei-me. Esse era o sentimento que as pessoas tinham com relação ao templo de Jerusalém. Eles estavam indo em direção ao templo, e o que eles iam cantando? Todo mundo sabe que esses salmos de 120 a 134 são salmos de romagem, que as pessoas cantavam quando iam em direção a Jerusalém. Então, o que eles estavam cantando? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, não é isso? Eles tinham prazer de ir para Jerusalém, porque o templo de Jerusalém ficava ali, era o centro da cidade, mas o povo vinha de todos os lugares daquela província ali para adorar a Deus, e eles tinham que fazer isso pelo menos uma vez por ano nas festas principais. E o templo, então, era o deleite deles. Olha o que ele fala no Salmo 137, 5 e 6. Leia aí alguém para nós. Salmo 137, 5 e 6. Jerusalém é minha maior alegria. Se eu esquecer, a minha mão direita se resseque, minha língua se colhe. Era isso que eles tinham, esse era o prazer que eles tinham no templo e em Jerusalém. Outro salmo que eu passei para vocês lerem aí também, o 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Sião é o outro nome daquilo que vocês viram ali. Aquele monte ali que está a cidade. Mas tem um problema. Se vocês forem dar uma olhadinha lá em Jeremias 7, o que Jeremias 7 vai falar para nós? Jeremias 7 vai falar que Deus estava falando para eles, vocês acham que o templo vai salvar vocês? Não vai. O templo não vai salvar vocês. Então, Jeremias fala lá, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo, o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo. Então, o profeta Jeremias, que viveu no tempo, lá no momento que a cidade ia ser destruída, ele está falando, não adianta vocês achar que o templo vai salvar vocês, porque ele é lindo e majestoso. Ele não vai salvar. Tanto que é o que aconteceu. O templo não salvou eles. Mas eles adoravam tanto o templo, a cidade, que isso se tornou uma idolatria e esqueceram de quê? De toda a lei que envolvia o culto no templo e tudo mais. Tá? Então, eles viviam de forma como se não houvesse o templo. E Ezequias foi alguém que percebeu isso. Percebeu essa incoerência de vida. Então, vamos ler aí. Aliás, antes, vamos ler. Os relatos de Ezequias. Pequeno detalhe. Não está conectado aqui. Né? Os relatos de Ezequias estão em 3 lugares. Segundo Reis, Isaías e Crônicas. Se a gente olhar, Reis, fala do Ezequias, administrador, político, militar, fala da doença e da cura. Se vocês olharem o livro de Isaías, fala o quê? O Isaías militar, que é quando a revolta que acontece lá com o rei Senaqueribe, fala da doença e da cura. Só que quando você olha o livro de 2 Crônicas, o que ele fala? De templo, de culto,
de Páscoa, de união, de arrependimento. Então, por aqui dá para você perceber esse olhar diferente que os livros têm. Dá para você perceber que aquilo que Reis gasta um versículo para contar, segundo, que é o versículo 18, 2 Reis 18:4, gasta um versículo para dizer tudo o que vai estar escrito de 29 a 31. 29, 30 e 31 é um versículo em Reis. Então, um versículo se transforma em 3 capítulos. Diz o seguinte lá, o 2 Reis 18:4. Removeu os altos, quebrou as colunas, derribou abaixo os postes de ídolo, fez em pedaço a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Então, dá para perceber, então, o olhar diferente que o autor está tendo em relação ao mesmo tema? Ele vai gastar. O olhar que ele está tendo é totalmente diferente. E aí, eu quero dar uma passadinha em cada um desses capítulos. Se vocês olharem, vamos abrir aí 29, os versículos 3 e 4. Abre aí, 2 Crônicas 29, 3 e 4. Esse capítulo tem 2 divisões básicas. Do versículo 3 até o 19, ele vai falar do zelo de Ezequias com o templo. Dá uma lida aí, 3 e 4. Vou ler, hein? No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes, os levitas, ajuntou na praça oriental e disse-lhes: ouvi-me, levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundície. A prioridade, fala aí que no primeiro ano, no primeiro mês, ou seja, foi a prioridade. Ele, com certeza, cresceu vendo as besteiras que o pai dele estava fazendo. O pai dele veio fazendo um monte de besteira, foi um dos piores reis que Israel teve. E aí, ele, então, filho de um rei que veio vendo tudo isso, quando ele entra, primeira coisa que eu vou fazer, vou limpar o templo. E aí ele começa, vai discorrer aí todas as coisas que ele vai fazer. No versículo 5 ali vai falar que purificar-se e purificar o templo. Então, ele mandou sacerdotes e levitas se purifiquem e depois purifiquem o templo. E isso durou vários e vários dias. Se vocês lerem aí, vocês vão ver o quanto tempo demora isso. E aí, esse zelo com o templo que Ezequias demonstra, ele vai, vocês lerem esse pedacinho aí, de 3 a 19, ele vai mostrando cada passo que ele vai fazendo. Então, vamos ler o 16 aí. Ó. Alguém leia para nós. Então, tiraram todas as coisas. Mas não foi só tirar, tá? Tudo, o santificar sempre tem que colocar coisa nova. Não adianta só tirar, porque senão a imundícia depois volta. Tem que botar coisa nova. E o que ele fez? Foi lá, pegou tudo aquilo que o pai dele tinha tirado de dentro do templo e levado para outro lugar. Ele foi lá, santificou todas aquelas coisas e trouxe de volta para o templo. Então, ocupou o templo com coisa nova. E não deixou simplesmente o templo vazio, né? Para que, de novo, é mais ou menos você em casa, né? Você tem um quarto vazio lá, aí sobra chegou uma caixa, você chegou no supermercado, vai lá naquele cantinho e bota. Daí, pouquinho, você, não sei o quê, sobrou um móvel na casa, não estou gostando dessa cadeira aqui, vai lá naquele quartinho que estava vazio e bota lá. Não é assim com a gente? Ou não? É só lá em casa que é assim? É desse jeito. Se não tiver uso, se tiver vazio, vai ser ocupado com outra coisa. Não é. Então, essa aí é a dica prática de santificação. Fala aí, Nath.
assim, Deus ele é tão gracioso que ele vai avisando, ó, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Mas o pessoal, cara, poucos voltam atrás, né? E o lance do templo é que antes dele ser derrubado, o Ezequiel é levado em visão e ele vê que os sacerdotes estão adorando no templo. Aí de fora você, o que tem? Estão adorando no templo. Legal, bacana. Mas não, adorando o quê? Eles estavam adorando umas imagens de répteis que eles haviam feito nas paredes do templo. Então, aí Deus reclama com Ezequiel, o pessoal daqui, Ezequiel, me expulsou da minha própria casa. Então, tipo assim, não vai ter mais casa, só depois que o templo é refeito. E esses mesmos sacerdotes estavam na casa do Senhor, mas adorando em direção às pirâmides do Egito. Vamos lá então. E aí, o que isso traz para nós hoje? Que cuidar do templo deve ser nossa prioridade. O que nós somos? Está ali, 1 Coríntios 6:19. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, primeira coisa que Ezequias fez, prioridade número 1 dele, recuperar o templo, purificar o templo, trazer o templo novamente para a forma que ele foi criado, tá? Então, primeira coisa que ele fez. Aí, uma vez que o templo estava purificado, o que faltava agora? Fazer o culto. Então, se vocês olharem o capítulo 29, de 20 a 36, é o culto que ele vai fazer agora. E aí, o que ele vai fazer? Primeira coisa que ele faz, conduz os líderes vão na frente, vão lá, se purifiquem, se preparem, porque vai ter culto. Seria aqui, presbíteros e diáconos, se purifiquem, se preparem, porque vamos ter culto aqui hoje. Depois, o que ele faz? Ele oferece sacrifício, não é pelo povo de Judá. Olha que coisa interessante, ele fornece sacrifício para todo o povo de Israel, para as 12 tribos. Apesar de naquele momento ele ser rei só de 2,5 tribos, ele oferece sacrifício por todos. Ele quer todos, ele tem essa visão de união. Outra coisa que ele vai fazer, vai reorganizar a equipe de louvor. Por quê? Ele fala no versículo 25, né, que ele trouxe os sacerdotes e os levitas conforme mandado de Deus através de Davi. Então, não era mais aquela bagunça provavelmente que estava acontecendo. Ele queria que os levitas adorassem a Deus conforme Deus tinha mandado. E aí, depois ele conduz o povo para dentro do templo para adorar a Deus e tudo mais. E o legal está lá no capítulo 29. Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez essa obra. Então, uma vez que o povo se dispôs a adorar, se dispôs a cultuar, a se purificar, a obra aconteceu. E aí houve até liberalidade no dar, né? Começou a ter muita coisa, porque antes estava tudo escasso. De repente, a mão de Deus começou a trazer, as pessoas começaram a trazer para o templo aquilo que vai. E lá no capítulo 31 vai falar que eles tiveram que organizar as dependências do templo, porque estava sobrando agora. Antes não tinha, agora tinha muita coisa para ser feita. Muito bem. E a terceira coisa que eu quero mostrar, nesse estudo de caso rapidamente do rei Ezequias, é que no capítulo 30 ele vai falar da Páscoa. A gente comemorou a Páscoa há 2-3 semanas atrás, né? Na semana passada a gente comemorou a ceia. O que é isso, gente? É aquela primeira frase aí, vamos ler juntos? Todo mundo junto, 1, 2, 3. Até aí. Relembrar os feitos redentores. O que é relembrar os feitos redentores? Precisa relembrar os feitos redentores?
Precisa? Mensalmente participar da ceia, precisa disso? Qual a finalidade disso? É exatamente essa. A gente, com o dia a dia, com as coisas tumultuadas, a gente esquece que Deus é o Deus. Não, a gente não esquece, mas aquilo começa a fazer menos impacto na nossa vida. Aquilo começa. Você está passando por uma prova muito pesada na sua vida, momentos de tristeza, momentos de pesar, e você precisa desses feitos redentores. Abaixa um pouquinho. Os feitos redentores, você precisa relembrar esses feitos redentores da Deus. Por isso que a gente comemora a Páscoa, para lembrar o sacrifício, e mensalmente a gente comemora, a gente faz a Santa Ceia. Para quê? Para a gente não perder de vista a cruz. Senão, apesar de a gente saber que a cruz fez de toda a caminhada, a culpa não começa a desanimar a gente começa a perder o valor do sacrifício de Cristo. Então, por isso que a gente faz essa coisa. E Ezequias, o que ele vai fazer ao relembrar a Páscoa? Ele queria mostrar para o povo, tinha 200 anos que eles não faziam a Páscoa como ela deveria ser. Então, agora, eles precisavam fazer, então ele organiza tudo para que a Páscoa acontecesse conforme Deus tinha mandado. Então, esse foi o grande. E aí ele relembra 3 coisas, que a festa da Páscoa era uma festa de comunhão. Então, ele não queria só o povinho de Judá participando, não. Ele manda a carta para todos os povos. Alguns riram. Olha o cara querendo que a gente vá lá em Jerusalém cultuar a Deus. Para. Outros, algumas tribos, pelo menos 2 ou 3, gostaram e vieram e participaram daquele momento. Depois, é uma festa também de purificação. E também é uma festa de regozijo. Teve muita música, teve muita alegria, encorajamento. Olha o versículo 22 aí. Alguém aí abre aí. 30, 22. Bacana, né? Então, Ezequias ficou muito maravilhado com o que Deus tinha feito e como que aqueles levitas, depois de se santificar, tinham feito uma obra. E aí, não só disso, o que eles fizeram de engraçado? Eles celebraram a Páscoa 2 vezes. Terminou a Páscoa, não. Olha só, vamos fazer de novo, porque a gente gostou de fazer a primeira vez e faz a segunda. Então, eles celebraram 2 vezes a Páscoa, para poder relembrar tudo o que Deus tinha feito. E aí, se a gente quisesse continuar, tem uma história linda no capítulo 31, tem uma história legal no capítulo 32, com esse novo olhar. Vamos ficar aqui só para a gente ter esse momento, esse estudo de caso. Quero saber o seguinte, o que vocês querem falar agora sobre isso? Falei muito, né? Eu não gosto de falar tanto assim não, tá? Minha aula não é de falar tanto assim não, mas alguém quer falar alguma coisa? Ei, Iris Lane vai falar aqui para nós, para Iris, você falar e todo mundo ouvir. A gente comentando, né, que antigamente eles repetiam as coisas para a gente lembrar. Um ponto também que antes não tinha escrita acessível, né? Hoje nós temos a escrita acessível, nós temos acesso livre à Bíblia aqui. Uhum. E muitas vezes nós não acessamos, não buscamos, e precisamos ser relembrados no templo, né, nas reuniões semanais, junto com os irmãos, e precisamos nos lembrar também, porque a informação está tão acessível a nós e está tudo tão rápido com a globalização, a internet, né, muitas coisas, muitos afazeres, que a gente se deixa levar pela rotina, pelo dia a dia, e precisa ser relembrado, como antes. Né? Bacana. Então, pelo menos esses 3 tópicos que eu coloquei aqui, é só para mostrar para vocês
o quão diferente e interessante é o livro de Crônicas para a gente, para que ele traz para a gente alguma coisa legal. Um trabalhinho para a gente fazer em grupo agora, alguns minutinhos. Tem um texto também da história de Ezequias, que eu separei 2 versículos para a gente ler juntos aqui, que eu achei interessantíssimo pela forma que ele acontece. Vamos lá, vamos ler juntos, hein? Para a gente ler junto, hein? 1, 2, 3. Ezequias orou por eles, dizendo: Senhor, que é bom, perdoe a todo aquele que te dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus dos seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida do santuário. Eu sei que vocês não entenderam, vocês leram rápido, então vamos ler de novo, pausadamente, para a gente ler. Vamos lá, 1, 2, 3. O Senhor, que é bom, perdoe a todo aquele Cadê? Deu para perceber que interessante que é isso? O que estava na história aí? Algumas pessoas chegaram no templo atrasadas, vamos dizer assim. Chegaram antes e não conseguiram se preparar. Por quê? Tinha que se preparar para entrar na festa, tinha que se purificar. E eles chegaram atrasados. E aí, vocês viram de onde que eles eram? Vocês viram? Issacar, Zebulon. Quem são esses? Quem são esses? Quem são esses? A outra tribo. Os samaritanos lá, aqueles que ninguém quer saber deles mais. Mas Ezequias conseguiu unir o povo de Israel e eles vieram para o templo para adorar a Deus. Só que chegaram no templo sem estar preparado. E aí, o que Ezequias ora? O que Ezequias ora? O Senhor, que é bom, perdoe a todo aquele que se dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. O que isso traz para a gente? É isso que eu queria que a gente gastasse uns minutinhos aqui, refletindo. Se a gente tem disposto a buscar o Senhor, mesmo após um dia pesado, uma semana daquela que você chutou tudo e todos, foi atropelado por um monte de coisa ruim aconteceu, um monte de coisa pesada aconteceu naquela semana. E aí naquele dia você fala: Deus, não vou para o templo hoje, não quero ir para o templo hoje, não vou prestar culto a Deus, não quero. Mas aí o Espírito Santo, naquele momentozinho, parece que te dá um toquezinho, vai lá. E aí você chega no templo e naquele dia Deus é aquele Deus que preenche tudo aquilo que falta em você. Mas uma coisa interessante que eu coloquei aqui: tem alguém disposto a orar por você? Ou seja, tem alguém disposto a orar pelos seus dias difíceis? Princípio do discipulado, né? Ter alguém para orar por você, para interceder por você. Porque foi o que aconteceu aqui. O rei Ezequias intercedeu por aquele povo, pensando: Deus, ser propício aos pecadores, deixa eles participarem da festa da Páscoa, mesmo eles não tendo se purificado. Era contra a lei, mas Deus é um Deus maravilhoso que naquele momento estava pronto como a gente viu, como o foco desse livro é arrependimento e misericórdia, humildade. Então, para a gente refletir aí um pouquinho, se a gente tem disposto no coração a buscar ao Senhor mesmo em momentos mais pesados. E que Deus abençoe a nossa semana, o nosso dia, que
Temos um culto abençoado na presença dele agora de manhã, à noite. Só lembrando que semana que vem não teremos aula, aliás, teremos aula, mas será aula conjunta. E a gente volta na outra semana comigo de novo, para vocês estudarem os 3 últimos livros dessa primeira série, que é Esdras, Neemias e Esther. Tá? Então, que Deus abençoe. Mas vamos pegar uns 5 minutinhos aí, vamos conversar sobre o que nós temos disposto no coração. Amém?